Amém? Todos encontraram? Quem encontrou Gênesis 9 a partir do 20, diga amém. Glória a Deus. Vamos assim, acompanhe comigo a leitura. Na minha versão, a minha versão é Almeida, Revista e Atualizada. Pode ser que a sua versão cite, palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Amém? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 20 de Gênesis 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã ou Cão, dependendo da sua versão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. 26. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Último versículo, 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta tarde para aprender mais do Senhor. Fala conosco, Pai, abre o nosso entendimento. Espírito de Deus, nós queremos que o Senhor ilumine o nosso coração, nós queremos entender mais a Tua palavra revelada, queremos viver verdadeiramente, Pai, os Teus planos, os Teus sonhos e os Teus projetos. Nos ensina nesta tarde, queremos sair daqui edificados, transformados, queremos ser também, se for da Tua vontade, confrontados. Nos ensina, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Só os mais que vencedores digam amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o contexto histórico em que ocorreu essa passagem foi no período que nós chamamos da dispensação do governo humano, onde Deus separou Noé e sua família, porque o mundo estava cheio de violência e corrupção, e Deus estabeleceu no seu coração exterminar a raça humana. E Ele separa Noé e a sua família, para que desse uma nova oportunidade, para que o povo de Deus, a criação pudessem se multiplicar, e Ele dá a mesma ordem que Ele deu a Adão, que eles se multiplicassem, que eles ocupassem a terra, que Deus havia dado para eles, e o que é mais interessante é que essa passagem ela acontece logo após o período do dilúvio. Todo mundo sabe o que foi o dilúvio, amém? Aquela chuva torrencial que inundou e dizimou realmente a humanidade, com exceção de Noé e sua família, que foram salvos por intermédio da arca. Então o que acontece? Acaba o dilúvio, as águas do dilúvio secam, e aí Noé sai da arca, e ali Deus estabelece um novo pacto com Noé, chamado de pacto noelino, onde Deus diz o seguinte: olha, não farei mais destruição do homem, da humanidade, por meio de águas do dilúvio, e Deus coloca como símbolo, como sinal dessa aliança que Ele estava fazendo com Noé e sua família, o meu arco, quase que eu caio, o meu arco, e outras pessoas diriam o quê? Arco-íris, que é o símbolo que é visto
aí nós vemos aí em dias lindos, né, depois de muita chuva, né? E aí o que acontece aí, queridos? Essa passagem ela ocorre logo em seguida, e Noé está lavrando a terra. Eu pedi para que você não fechasse, por gentileza, a sua Bíblia, nós vamos meditar nesse trecho, e eu quero que você olhe, que você confira junto comigo, para que você possa entender muito bem o raciocínio. Então Noé inicia ali, está lavrando a terra, e diz o texto logo em seguida, que ele estava fazendo o quê? Ele estava plantando o quê? Uma vinha. Vinha é uma plantação de uvas para produção de vinho. Então ele estava plantando ali uvas, né? E essa uva, elas seriam utilizadas para o processo, né, de fermentamento, de fazer, produzir o quê? O seu vinho, para que ele pudesse beber, amém? Todo mundo está entendendo? Sim ou não? Então, Noé embriaga-se, em algumas versões diz descobriu-se, outras diz que Noé fica nu, e então, o que acontece? O seu filho Cã, em algumas versões, Cão, não vou falar essa pressão, tá, queridos? Senão parece que a gente está atraindo, né, o capiroto, né, mas Cã ou Cão, e Cã vê a nudez do pai, e vai avisar quem? Os seus dois irmãos. Alguém lembra do nome dos outros dois irmãos? Sem e... Então os nomes dos três filhos de Noé são Cã, Sem e Jafé. E aí ele vai, avisa os irmãos, né? E os irmãos vão lá, pegam uma capa, cobrem a nudez do pai, e aí se desenvolve todo o contexto logo em seguida. Então, queridos, resta alguma dúvida aqui, analisando o texto friamente, analisando letra por letra, aquilo que está escrito, que Noé passou da conta? Alguém tem alguma dúvida disso? Que ele tomou todas, ficou de pileque, e aí o que ele fez? Eu não sei se ele dançou, tirou a roupa, começou a... Naquela época não tinha lambada, né, pastor? Mas há alguma dúvida de que ele perdeu o controle da situação? E por isso se pôs nu, ficou nu, tirou a sua roupa, e aí acontece a situação que está relatada na palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção e o que é mais interessante nessa passagem é que nós estamos falando de um homem, queridos, que fez uma aliança com o próprio Deus. A Bíblia fala que ele era um homem justo, obediente e fiel ao Senhor, e a Bíblia diz o seguinte: ele andava com Deus. Cutuca o seu irmão, cutuca aí, de verdade, para que ele fique com raiva. Irmão, fala assim para ele: irmão, Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Não olhe para a resposta não, porque pode ser que ele fique envergonhado. Queridos, imagine a envergadura desse homem, imagine a estatura desse homem diante de Deus. O homem que era querido pelo próprio Deus, o homem que Deus o separou para estabelecer uma nova aliança e se perpetuar a criação em toda a terra. Mas esse homem pecou. Pecou porque nós estamos falando hoje na concepção do pecado que nós conhecemos. Mas ele perdeu a mão, ele se perdeu. E aí eu pergunto para vocês: é possível que um homem lavado e remido no sangue de Cristo possa pecar, possa cair? Sim ou não, igreja? Sim. Se todo mundo, alguém acha que não? Se alguém achar que não, eu vou explicar por que não. Opa, o campeão ali, mas ele vai chegar no entendimento, ele vai chegar no entendimento. Glória a Deus, porque o pai nem mandou ele baixar a mão. Geralmente o menino levanta, o pai baixa, menino. Então, queridos, existe uma natureza adâmica dentro de nós, uma natureza, uma raiz pecaminosa, e o homem sempre vai buscar os seus próprios interesses. O homem é egoísta, não existe nada de bom. A Bíblia fala que a nossa justiça, nós somos trapos de imundície.
nós somos totalmente depravados. Só que, notem uma coisa, no que nós lemos, que Cã, ele fez uma coisa com o pai que foi tão grave, mas tão grave, que no versículo 24 e 25, olha, acompanhe comigo, nós vamos meditar na palavra. Diz o seguinte, 24: despertando Noé do seu vinho, depois que ele passou o pilé, que ele estava sóbrio, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Canaã era filho de Cã. Ele estava amaldiçoando o seu neto, por intermédio da falha do pai. E Canaã foi, o ancestral, aquele que, da onde os povos cananeus surgiram. Jebuseus, muitos aqueles heveus lá que você já viu na Bíblia, muitos descendem de Canaã, filho de Cã. Então logo nós podemos perceber que aquilo que Cã fez ao seu pai Noé foi algo muito sério e muito grave. Amém ou não amém? Por isso eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde, queridos, em cima desse texto, fazendo uma aplicação para a igreja de hoje. Eu estou falando para a igreja. Fala assim, irmão, o Senhor está falando para mim. Então eu quero fazer uma aplicação, principalmente mostrando dois tipos de espiritualidade que existe dentro da igreja. Existem outros tipos, mas eu quero tratar de dois tipos de espiritualidade que existe dentro da igreja a partir desse texto, para que a gente possa compreender realmente. Eu peço que você faça uma autorreflexão, se de repente você não está se enquadrando num desses dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade aqui, irmão, o que é isso? A Bíblia fala em João 4, 24, que Deus é Espírito. Deus é... Alguém está vendo Deus aqui? Deus é Espírito. Agora, alguém tem dúvida de que o homem também é um ser espiritual? Alguém tem dúvida? Nós somos seres o quê? Espirituais. E nós nos relacionamos com Deus, nós temos condições de buscarmos a Deus. Por isso que espiritualidade, na mensagem de hoje, preste bem atenção para que você entenda todo o desenrolar do que eu vou falar. Então espiritualidade nada mais é do que estado ou condição de alguém que se relaciona com Deus. Alguém que busca muito a Deus ou alguém que busca pouco a Deus. Amém? Então nós somos seres espirituais. E nós buscamos a Deus, podemos buscar numa intensidade maior, ou podemos buscar numa intensidade menor, mas a verdade é que existem tipos de espiritualidade. Uns são mais espirituais e outros são mais carnais. Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Então, queridos, preste bem atenção para que você entenda o contexto. Se eu perguntasse aqui para você, irmão, você age mais na carne ou mais no espírito? Não responda, viu, queridos? Senão o pastor já está olhando, ele já levantou para ver quem ia se entregar, já ia para a disciplina. Noé, queridos, ele era líder da sua casa. Os seus filhos, porém, seus liderados. Amém? Ele não era líder na sua casa? Ele era fonte de autoridade na sua família e deveria ter sido respeitado como tal. O quinto mandamento lá em Êxodo 20, 12 diz o seguinte, que nós devemos honrar quem? Honrar quem? Pai e mãe. Lá em Efésios diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolongue os teus dias aqui na terra. Olha só. Então, queridos, nós vemos que nessa passagem lida, revela-se aqui dois tipos de espiritualidade dos filhos de Noé. Repita comigo, dois tipos de espiritualidade. O primeiro, não precisa repetir, o primeiro é espiritualidade
doente. Repita comigo: espiritualidade doente. E o outro é espiritualidade sadia. Doente, sadia. Sadia. Oh, vocês não acompanham, mestre? Tem aquela brincadeira, siga o mestre, né? Sempre vai uma. Sadia, doente, sadia. Pode colocar aqui o tema, por gentileza? Espiritualidade sadia ou doente? Qual é a pergunta? A sua não, a sua. A minha não. Então o texto, queridos, ele fala, vamos agora para a palavra. No versículo 22, vamos acompanhar comigo, eu creio que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, em alguma versão, descobriu-se, fê-lo saber, ou fez saber aos seus irmãos que estavam lá fora. Olha só. Está claro, queridos, que Cã viu a nudez do pai, entrou no círculo íntimo do pai, violou aquele espaço privado, íntimo. Talvez, queridos, Cã flagrou seu pai num único momento de deslize da sua vida, talvez no único, porém, Sem e Jafé não fizeram. Eles não viram. Eu pergunto para vocês, eles poderiam, os dois outros irmãos, ter visto a nudez do pai? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Mas eles optaram por não ver, por não fazer, porque foi uma escolha. Entenda que a sua escolha revela o tipo de espiritualidade que você tem. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você diz que crê em Jesus Cristo, a sua conduta revela o tipo de espiritualidade que você tem nesse Deus que você diz que acredita. Se você revela muito de Deus, se você revela muito de Jesus, aí sim você tem uma espiritualidade sadia. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está difícil? Estou tentando ficar fácil, porque quando Deus falou comigo eu também não entendi. Sabe, irmãos, tem pessoas que gostam de ver a desgraça dos outros, em especial do líder da igreja, do pastor da igreja. Esse tipo de pessoa revela uma espiritualidade semelhante à de Cã, que se apressa para ver o tombo daqueles outros, e infelizmente, pasmem vocês, eles torcem para que isso aconteça, e não só torcem, se alegram quando vêem alguém cair em pecado, quando alguém cometer uma falha grave. Eles fazem isso, queridos, essas pessoas que têm uma espiritualidade doente, porque se acham superiores. Eles se acham, eles não são, eles se acham, são infalíveis, estão acima de qualquer suspeita, mas em geral são as pessoas que mais causam problema nas igrejas, são as pessoas que mais deixam a sua marca negativa por onde passam, seja não só na igreja, mas também no trabalho, aonde quer que ele colocar a planta dos seus pés, porque são pessoas que não foram regeneradas, não foram tratadas, não foram curadas, não foram libertas, enfim, não foram salvas. Ou você é daqueles que sofrem quando vê um deslize de uma pessoa tão querida? A Bíblia fala que nós devemos chorar com aqueles que choram. Ou você é daqueles que, puxa, quando aquele irmão caiu eu fiquei tão triste. E na hora da maior crise daquela pessoa, você
é a primeira pessoa que não condena, mas que procura entender o que aconteceu, que não julga, e que entende que é bem provável que aquele que caiu estivesse precisando de uma mão amiga, às vezes de uma oração, de alguém que ele pudesse compartilhar as suas frustrações, as suas decepções, enfim, os dilemas da vida. Sem Jafé, queridos, eles poderiam ter aproveitado a situação delicada do pai. O pai estava exposto. Eles poderiam ter se aliado em rebelião, formado um motim com o irmão mais novo para desonrar a imagem do pai. Mas eles não fizeram. Repita comigo, eles não fizeram. Sabe por quê? Porque eles tinham uma espiritualidade sadia. Eles eram maduros. E quando eu falo de maturidade, queridos, eu falo de pessoas que são salvas, curadas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. São pessoas, queridos, que são suficientes para entender que o homem possui áreas de fraquezas, que possui imperfeições, e que pode cometer deslizes na vida. Por isso essas pessoas que entendem e conhecem quem nós somos, porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos, e sabem que não há nada de bom dentro de nós, e por saberem disso, elas não jogam pedras, elas não abandonam aqueles que caem, elas estendem a mão porque reconhecem que realmente eles precisam de ajuda. E o mais importante, porque eles conhecem a si mesmos a partir de Deus. Tem muitas ciências que tentam descobrir a origem do homem, mas o homem está sempre olhando para o homem. É impossível descobrirmos tudo a respeito de nós olhando para nós mesmos. Nós temos que olhar para Deus, que é o nosso Criador. E a partir dele, queridos, Deus já nos deixou tudo, já revelou a sua vontade, para que nos conheçamos. Você quer saber mais de você? Quem aqui quer saber mais de você? Ixi, tem gente que não quer saber de você mesmo, está com medo? Vou fazer a pergunta de novo. Quem aqui quer saber mais de você? Procure em Deus. Busque a Deus. O Espírito Santo de Deus que habita você, queridos, vai revelar. No versículo 22, vamos continuar nele. Ele é a chave da nossa mensagem nessa tarde. Diz que Cã não só viu a nudez do pai, ele foi também contar para os irmãos, crendo, olha a mentalidade, para que a gente veja a espiritualidade, crendo que os irmãos iriam se alegrar, crendo que os irmãos iriam se aliar a ele e iriam se aproveitar da situação. E o que eu posso tirar disso? Eu peço que você preste muita atenção. 4 coisas, nessa atitude deles de ter avisado os irmãos, nós podemos extrair desse texto. Coisas que o Senhor falou comigo, a respeito da espiritualidade de Cã. A primeira delas é que Cã se mostrou, ou seja, a sua espiritualidade era doente, porque ele se mostrou na sua atitude de falar para os irmãos, um grande maledicente. Repita comigo, maledicência. A maledicência, se você não sabe o que é falar mal dos outros. Fala para o teu irmão, irmão, não fala mal, no máximo, fala mal de você para Deus.
Maledicência, queridos. Aí eu pergunto para vocês, pelo versículo 24 a 25, quando o pai ficou sóbrio, Noé, que ele ficou irado quando ele descobriu o que tinha acontecido com ele, que Cã tinha feito. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que Cã foi falar coisa boa para os irmãos do pai? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Queridos, a intenção de Cã ao avisar os irmãos era constranger o seu pai, era denegrir a imagem do seu pai, era humilhá-lo diante da família. Somente alguém que tem uma espiritualidade doentia, doente, negativa, pode agir assim. A espiritualidade doente, queridos, ela é maligna. Por isso ela causa muitos danos ao corpo de Cristo, a mim e a você. Por isso, irmãos, muito cuidado com quem você anda falando, de quem você anda falando mal. Não seja boca de Satanás na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, no seu grupo, na sua célula. A segunda coisa que eu aprendo com isso a respeito da espiritualidade doentia ou doente de Cã é que ele se apresentou como um tremendo mexeriqueiro. Alguém sabe o que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. Fofoqueiro. Quantos aqui estão acompanhando meu raciocínio? Eu pergunto para vocês, ele não poderia ter guardado o segredo para ele? Sim ou não, igreja? Ele não poderia ter feito o que os irmãos fizeram? Ir lá, pegado a capa e coberto a nudez do seu pai? Sim ou não, igreja? Mas o que ele fez? Ele foi lá, ó. Ele estava com um dom de língua comprida. A língua estava coçando. Esse tipo, queridos, de espiritualidade doentia, ele gosta de disseminar a mentira, a tragédia. Ele gosta de aumentar, ele gosta de divulgar o pecado dos outros, como se ele fosse perfeito e como se ele não cometesse erros, colocando-se na condição de juiz. Meus amados, não se unam com pessoas maledicentes ou fofoqueiras, para falar de outros irmãos, para falar do colega de trabalho, para falar do colega de sala, de aula lá na faculdade, na escola onde você estuda. Não se una com essas pessoas, queridos. E se de repente alguém vir falar mal de alguém para você, fique esperto, porque tem um ditado muito conhecido que fala o seguinte: quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. É o famoso leva e traz. Por isso que a gente não deve se enganar, queridos. Uma espiritualidade sadia, ela não se envolve com essas coisas. Por que ela sabe? Porque a luz não tem pacto com as trevas. E tudo que o inimigo quer é semear divisão, contenda no meio do povo de Deus. A terceira coisa que eu aprendo com isso, a respeito da espiritualidade doentia de Cã, é que ele quis usar dessa situação para se aproveitar, tirar proveito. Quando ele viu o pai pelado, acho que deve ter dado é igual o ladrão, quando ele vê a oportunidade de roubar, ele já começa a entrar em êxtase, entra até em transe, porque ele já vê logo o que ele vai ganhar com isso, os benefícios que ele vai angariar daquela situação. Quantos aqui estão me entendendo? É triste, queridos, mas tem muitos irmãos oportunistas dentro da igreja. E eles se colocam numa posição de privilegiados. Olha, eu que sei, se quiser me perguntar, eu estou sabendo de tudo e vou cobrar caro por isso. Porque ele se coloca numa posição
semelhante a de um chantagista. Chantagem espiritual, chantagem gospel. Se você me procurar, eu vou falar. Eu estou doido para te falar, mas eu vou esperar tu me procurar. Por isso que ele sempre avalia o que ele pode ganhar com isso. Não é à toa que ele procurou os irmãos. Ele poderia ficar calado, quietinho. Amém ou não amém? Vou ficar calado aqui. O dia que meu pai vir para cima de mim, eu vou falar para ele. Lembra naquele dia lá que o senhor se embriagou? Eu vi tudo. E mais alguma coisa. Mas não, ele quis, olha, é o seguinte, eu vou falar para vocês, irmãos, sem Jafé, eu estou sabendo do negócio aí. Vocês querem saber? Querem saber? Paga antes. Eu estou fazendo brincadeira, mas é sério, queridos. A quarta coisa que eu aprendo, que eu posso tirar sobre a espiritualidade doentia de Cã, nessa passagem, nesse versículo 22, é que Cã viu o lado negativo do seu pai, e por isso generalizou. Coitado, olha aí, pobre coitado, um velho, não é aquela fonte de autoridade, é aquela pessoa que merece o meu respeito. Ele ignorou, queridos, a história de vida do seu pai, e jogou tudo aquilo na lata de lixo naquele momento. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele ignora, queridos, os benefícios, o quanto aquele pai deve ter suado para colocar comida na mesa. Quantas noites de sono Noé deve ter perdido, preocupado, provavelmente porque Cã adoeceu, mas não, ele só aproveitou uma oportunidade para apagar todo o histórico de vida do seu pai e dizer, está vendo, não presta, eu sabia. Queridos, é muito triste ver que existem pessoas assim, e que quando acontece uma ferida com a liderança, às vezes por várias situações podem acontecer, os pastores podem errar também, eu posso errar, qualquer um de vocês erra, mas tem pessoas que saíram daqui, queridos, que deveriam ser curadas, mas estão lá fora falando mal da gente. Isso revela uma espiritualidade doente, não tratada, não curada, não madura. Esquecem que muitas vezes foram abençoados aqui dentro, pela própria liderança, por mim e por você, por os irmãos que ombrearam junto na caminhada cristã enquanto essas pessoas estiveram aqui. Mas não interessa. Elas não lembram das coisas boas, elas só lembram das coisas ruins, e o pior, elas não perdoam. Elas não perdoam. Mas a Bíblia fala o quê? Que nós devemos perdoar. É um mandamento. E quem tem uma espiritualidade sadia, perdoa. Quem tem uma espiritualidade entende que as pessoas podem errar, podem se equivocar, podem cair. Queridos, isso é muito sério, meus irmãos. Mas ao passo que a espiritualidade sadia, que era a de Sem e de Jafé, é totalmente oposta à de Cã. Os dois irmãos, sabendo, mais velhos, porque a Bíblia fala que Cã era o filho mais novo, e Sem e Jafé eram os filhos o mais velho do meio. E a Bíblia fala que, nos mostra que eles viram a falha do pai. Quando eu falo viram, no sentido, perceberam que havia acontecido algo de errado, mas eles não foram lá, queridos, para julgar o pai, pelo erro que ele havia cometido, mas eles foram lá para ajudar o pai a sair daquela situação embaraçosa, principalmente porque eles queriam proteger o honroso nome do seu pai. Eles não queriam mais que Noé passasse maior exposição do que aquela que ele já estava sofrendo. Eles não se aproveitaram da situação. Eles não jogaram pedras para ridicularizar o pai.
Mas eles fizeram certo, queridos, e preservaram a imagem do pai deles, pelo menos na mente deles. Porque diz a palavra que eles pegaram o quê? O que eles pegaram, queridos? Eles pegaram o quê? Capa. E de costas foram para Noé. Quando chegaram perto dele, sem olhar para ele, eles cobriram a nudez do pai. Querido, será, preste bem atenção no que eu vou falar. Será, se o mundo não tem recebido de nós, igreja, a compreensão, a misericórdia, o acolhimento, o amor e o perdão que Deus já nos deu de forma graciosa? Eu não sei se você entendeu a pergunta. Mas será se os outros estão vendo em nós aquilo que nós recebemos de Deus? Qual é o nível, o nosso tipo de espiritualidade, queridos? O que as pessoas falam a teu respeito e a respeito do Deus que você serve? Quando acontecem situações dentro do seu trabalho, dentro do ministério, dentro da igreja, onde você estiver. Queridos, Sem e Jafé tinham uma espiritualidade sadia, sabe por quê? Porque, como eu disse, queridos, eles tinham um coração, queridos, abertos, porque eles eram transformados, porque eles eram homens que poderiam ser usados poderosamente por Deus, porque entenderam o chamado, o papel e a responsabilidade de servir a esse Deus. A Bíblia fala lá no versículo 28, ou 26 ou 25, 26 ou 27, que Noé fez o que com Sem e Jafé? O que ele fez? Ele amaldiçoou ou ele abençoou? Ele abençoou. A bênção, querido, está diante daqueles que têm um coração sarado e curado. Nós podemos desfrutar daquilo que é bênção nas nossas vidas. A pessoa que tem um coração doente, que tem uma espiritualidade doente, queridos, ele não consegue nem ver a bênção sobre a vida dele. Ele não tem discernimento espiritual para ver isso, a mão de Deus sobre a vida dele. Por isso que a espiritualidade de Cã, de Sem e Jafé, se assemelha à espiritualidade de Cristo. Cristo conhecia o Pai, ele vivia para o Pai, ele veio da parte do Pai, ele orava ao Pai, ele andava com o Pai, e ele agia também em nome do Pai. Por isso que um dos discípulos, Tiago, pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. A espiritualidade de Cristo, queridos, se opõe à espiritualidade de Cã, porque a espiritualidade de Cristo é sadia, a outra é doente. A espiritualidade sadia, ela salva, ela cura, ela liberta. A espiritualidade doente, ela mata espiritualmente, ela fere e ela escraviza. A espiritualidade de Cristo, queridos, não expõe nenhum de nós, apesar das nossas falhas. Ele não trata e nem fala mal de nós por trás, mas se tiver que dizer a verdade, ele fala a verdade em amor, porque o objetivo da espiritualidade de Cristo em nós é nos resgatar e nos restaurar. A espiritualidade de Cristo, queridos, não se aproveita das circunstâncias vergonhosas da nossa vida. Os nossos pecados estão lançados no mar do esquecimento, e Ele não lembra mais.
Mas pelo contrário, além de não lembrar, ele estende a mão e fala: filho, vem cá, eu sou contigo, meu filho. É como se ele estivesse tirando você da lama, e limpando, e lavando, te dando um banho, tirando, esfregando as impurezas, aquilo que te impede de ser quem você foi criado para ser. Queridos, o que eu aprendo com isso nessa noite, nessa tarde? Que nós precisamos sair da nossa posição de juiz da vida dos outros, buscar uma espiritualidade segundo o coração de Deus, para agir como Jesus agiria em situações semelhantes à que nós estamos vivendo. Isso poderia dizer se somos saudáveis, sadios, ou se somos doentes. A espiritualidade, queridos, de Cristo, ela está alinhada com a vontade do Pai. Como diz a Bíblia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Não importa, queridos, a situação que você está passando. Porém, infelizmente, queridos, nós temos revelado ao mundo uma espiritualidade doente, incapaz, preste bem atenção, incapaz de atrair as pessoas para perto de Jesus, porque elas não veem Jesus em nós. Principalmente porque o nosso discurso é diferente daquilo que vivemos. Mas nós não devemos nos entristecer, não, queridos. Apesar de reconhecermos que precisamos melhorar. Precisamos melhorar muito, queridos. Sair de um nível de doente, de acamado, de prostrado, para um nível de mais do que vencedor. Porque nós temos a nosso favor a espiritualidade de Cristo. Ele morreu por nós. Ele é o nosso advogado. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele te protege. Ele vai na frente. Ele vai atrás. Ele te levanta quando você cai. Ele anda com você. E mesmo que você ache que está sozinho, Ele está ao teu lado. E anda com você de braços abertos, de braços dados. Porque Ele é fiel. Em Cristo, queridos, nós já temos tudo, amém? Por isso que Sem e Jafé, especialmente Sem, foi abençoado. E de Sem foram os povos semitas, dos quais os judeus vieram. E dos judeus veio a salvação, que nos chegou até hoje, amém? Nós precisamos, queridos, nos regozijar, porque mesmo sendo Deus, Ele veio em forma humana. E Ele nunca vai te expor. Ele nunca vai falar mal de você. Ele nunca vai ter prazer na tua queda. Ele vai agir como se fosse o pai do filho pródigo. Que o dia que o filho pródigo voltou para casa, ele não brigou, ele não deu um sermão, ele não humilhou o seu filho, mas ele se alegrou no seu coração e disse: pega a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália, vamos matar um novilho cevado e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e agora reviveu. Esse, queridos, é o Deus que nós servimos. Coloque-se de pé neste momento.